A segunda vez. Esta foi a segunda vez que entrei no estágio de chefe. Comparado àquela época, havia muitas semelhanças e muitas diferenças. O desafiante é o Rei da Morte. Uma pessoa. Que a sorte esteja com você. Primeiro, as notificações. Como na Residência do Fogo Infernal, havia apenas um desafiante. Era um jogo solo. A torre, como sempre, me desejou sorte. Contudo, havia algo definitivamente diferente da última vez. As recompensas de limpeza estão sendo dadas. As recompensas do 11º ao 19º andar estão sendo calculadas. Bem, eu não era um desafiante simples. Eu era um conquistador que limpou o 11º andar até aqui. A torre me saudou, um conquistador, com 9 sons de trombeta diferentes. Eu dei um passo à frente. Cálculo concluído. Ouvindo a melodia que saudava meus passos. A torre reconhece suas realizações. O poder de mudar qualquer habilidade é dado a você. Contanto que não seja uma classe Ace, você pode fortalecer qualquer habilidade. Era como um hino que estava me abençoando. A torre havia feito um estágio de antecedência. A direção das missões também foi decidida. Mas não percorri o caminho que já estava pavimentado para mim. Eu fiz um estágio completamente novo e limpei o estágio usando meus métodos. A torre reconheceu meus métodos. Como se estivesse tentando dizer, isso também está bom. Os poderes do Rei da Morte estão sendo reajustados. Também aconteceu nessa hora. Os poderes limitados de um apóstolo são dados a você. Com esta recompensa, você recebe uma autoridade limitada. A habilidade que você deseja fortalecer depende de você. Um estágio que não foi escolhido com antecedência. Um método que não foi escolhido com antecedência. Simplesmente assim, as recompensas também não foram escolhidas com antecedência. Eu balancei minha cabeça interiormente. Vejo que estão deixando a escolha para mim. Eu não sabia por que a torre foi construída. Eu também não sabia quem fez isso. Eu não sabia se a torre estava cheia de vida de outros mundos. Ainda havia muita coisa que eu não sabia. Mas eu sabia vagamente que tipo de ser a torre era agora. Uma existência que zela por nossas decisões. E era uma existência que se lembrava da minha decisão. Tudo bem. Eu levantei minha espada. Vou mostrar a você minha decisão dessa vez também. Um artefato usado por um ancestral do Império. Espada de proteção sagrada de Lefanta Aegin refletia minha aura, branco brilhante. Apontei minha espada para o inimigo à minha frente. Bem. A entrada do estágio do 20º andar. Ele estava em um caminho que conduzia a uma pequena aldeia. É hora de encontrar o seu fim, Rei Demônio. Ele rosnou baixinho. Parecia uma besta irrevogavelmente ferida. A besta que havia sido perseguida pelo fogo do mundo só foi capaz de ter um pequeno abrigo como este. Era o caminho que conduzia à aldeia. É minha. No meio da estrada com flores brancas, a besta estava sozinha. É a minha aldeia. Ele gritou. Não se atreva a destruir meu paraíso. E sua voz soou. O estágio do boss está sendo aberto. As cortinas do palco se abriram. O estágio de derrotar o chefe mais fraco do mundo. Flores de acácia flutuaram no ar. O caminho estava silenciosamente coberto com flores brancas, e acima, apenas o som de pessoas respirando enchia o ar. Não posso te perdoar. A respiração parecia áspera. Eu nunca vou te perdoar. Aos meus olhos, ainda resta o traço de queimaduras. O cheiro de queimado está gravado em minha cabeça. Esse fogo. Vocês acharam que eu iria esquecer todo o seu mal? Ele gritou enquanto lançava sua espada ao redor. Cada vez que alguém gritava, o mundo ficava muito menor. O estágio do 20º andar era especialmente menor. Olhando para o mapa mundi, este andar não era nem mesmo 1/100º dos outros andares. Era apenas um ponto vermelho no mapa. Este era o estágio principal do 20º andar. Voltar. Você está tentando voltar. Era uma aldeia rural comum. E queimar meu paraíso de novo.
Era o menor estágio do mundo. E o chefe mais fraco do mundo. Novamente. Seus desgraçados sempre são assim. No caminho com flores de acácia, ele estava chorando. Foi um único grito. Uma voz frágil. Mas o mundo era tão pequeno que foi preenchido com os gritos de apenas uma pessoa. Um pequeno mundo. Uma pequena aldeia. Nossa situação foi completamente revertida. Eu bloqueei a espada do Rei Demônio. Lâmina colidiu com lâmina. Você se lembra? No 12º andar, você era o Rei Demônio e eu o guerreiro. Você atacou e eu me defendi. Ei, o mundo é muito justo. Certo? Agora, você está defendendo. Morra! Desculpe, Rei Demônio. Eu levantei minha espada. Essa frase não tem nenhum significado para mim. Minha espada empurrou o Rei Demônio sem muitos problemas. A quantidade de força em si era diferente. A força física do Rei Demônio já era insignificante. O Rei Demônio não suportou isso e acabou expondo sua cintura. Um ponto cego. Minha espada cortou a parte superior do corpo do Rei Demônio. Sangue vermelho jorrou. A existência do Rei Demônio da chuva de outono está se tornando ainda mais fraca. Sangue derramou. As flores brancas de acácia no caminho. Sangue vermelho pingava sobre elas. Você se tornou fraco. Rei Demônio. Eu dei um passo à frente. As flores vermelhas foram esmagadas sob meus pés. Você se tornou realmente fraco. Mas ainda não é o suficiente. Eu levantei minha espada. Torne-se ainda mais fraco. Você. Muito mais do que agora. Minha lâmina dividiu o Rei Demônio. As flores brancas ficaram ainda mais vermelhas. A existência do Rei Demônio da chuva de outono está se tornando ainda mais fraca. Um passo. A existência do Rei Demônio da chuva de outono está se tornando ainda mais fraca. Outro passo. Cada vez que o Rei Demônio recuava, as flores brancas desbotavam. Cada vez que eu dava um passo à frente, as flores de acácia ficavam mais vermelhas. Não era só isso. O corpo do Rei Demônio foi revelado aos poucos. Ódio. Arrependimento. Ressentimento. O esgoto nele foi removido. Não. A ponta de seus pés foi revelada. Não. Não, não mais do que isso. Suas duas pernas no caminho foram mostradas. Seu braço esquerdo e direito foram completamente revelados. Partes acima e abaixo de sua cintura foram reveladas. Seu longo pescoço foi revelado. Torre, não, não. Finalmente, seu rosto se desnudou. A existência do Rei Demônio da chuva de outono está se tornando ainda mais fraca. Queixo. Seu lábio superior e inferior. A ponta do nariz e as bochechas. A existência do Rei Demônio da chuva de outono está se tornando ainda mais fraca. Seus olhos vermelhos. Testa pálida. A existência do Rei Demônio da chuva de outono está se tornando ainda mais fraca. E finalmente, a existência do Rei Demônio da chuva de outono está se tornando ainda mais fraca. Seu cabelo, que parecia a juba de um leão. Cada fio havia perdido sua cor preta. O resto do esgoto escorreu. Ah! Ele gemeu. Seus longos braços tremiam. Não eram capazes de suportar o peso da espada. A coisa sob a árvore de acácia não era mais o Rei Demônio. Você não chamava algo que não conseguia nem erguer a espada de forma adequada de Rei Demônio. A existência do Rei Demônio da chuva de outono está se tornando ainda mais fraca. O Rei Demônio da chuva de outono não consegue manter sua autoridade. A torre também não o chamava mais de Rei Demônio. O reajuste da classe está começando. A existência do Rei Demônio da chuva de outono está se tornando ainda mais fraca. A coisa que costumava ser o Rei Demônio tremeu. Não. Começou. O apelido do Rei Demônio da chuva de outono está sendo retirado. A autoridade do Rei Demônio da chuva de outono está sendo retirada. O trono do poder absoluto havia caído.
Ele estendeu a mão como se estivesse tentando pegar os borrões de luz. Mas não conseguia. Apenas escapava de seus dedos. Desbotou e se espalhou. E em seu lugar havia uma pequena besta fraca. Não era o rei demônio do chuva de outono. Nem era o dono dos pesadelos. Apenas um ser frágil. Sim. Eu levantei minha espada. Você está fraco o suficiente agora. Não venha, não se aproxime. Então me pare. Eu dei um passo mais perto. Com o que você vai me impedir? Suas palavras. Sua espada? Tente qualquer coisa. Se não, eu dei um passo mais perto. Eu vou ficar na sua frente. Ele deu um passo para trás. Ele falou com muito esforço. Vocês, todos vocês, para mim, para meus filhos, vocês nem mesmo merecem fazer isso. Você está errado. Eu dei um outro passo à frente. Como você disse, sou um estranho que veio de outro mundo. Sim. Todos se aliaram para queimar você e sua aldeia, o imperador, os militares, tudo. Digamos que ninguém neste continente está livre dessa responsabilidade. Mas eu não. Eu sou um estranho completo. Caçadores como nós têm liberdade de escolha. Você não merece me responsabilizar. E claro, eu dei mais um passo em direção ao que se afastava de mim. Você não tem força para me impedir. Ele tremeu. O tremor escapou de sua boca. Eu não fiz. Você está tentando dizer que não fez nada de errado. Eu apenas curei. Estelle provavelmente estava tão assustada quanto você. Ele estremeceu. Ela provavelmente gritou para viver mais. Ela provavelmente gritou que não queria morrer. Ela procurou seu pai. Mas o que você fez? Falei com indiferença sobre o que ele fazia porque se tornou Estelle e tinha memória de humanos. Você cravou seus dentes na carne de um humano. Você comeu o que quis e se tornou um. E isso é tudo? Você engoliu o bebê recém-nascido que a mãe lhe confiou. E você agiu como se fosse o melhor, dizendo que salvava pessoas. Você traiu a mãe que lhe confiou o filho. Não é isso. Eu não fiz isso. Eu só. Você escondeu a verdade. Mesmo sabendo que as pessoas iriam entender mal, você ficou quieto porque pensava que seria tratado como um monstro. Você enganou as pessoas. Eu dei um outro passo à frente. Mesmo que você dê desculpas, não importa. Não há ninguém que conheça você tanto quanto eu neste mundo. O que você passou, o que sentiu e como mudou. Eu sei tudo. Você não é uma santa perfeita. Você não é uma vítima inocente. Não precisamos nem falar sobre a mãe e seu filho. Como eu disse, no momento em que você engoliu Estelle, você perdeu sua inocência e... E gritou em resposta. Eu não sabia. Eu pausei. Com os dentes cerrados, trêmulos, ele cobriu o rosto. Gritos escaparam de seus dedos. Eu não sabia. Eu não tinha memória de humanos, o conhecimento, eu não sabia. O significado de implorar para ser salvo. O ato de implor. Então, eu não sabia o que significava, eu. Você está dizendo que fez isso porque não sabia? Sim. Então se eu soubesse, nunca teria. Ele tentou dizer que não a teria comido, e eu o cortei. Isso é o que os humanos fazem. Ele ficou sem palavras. Os reis que você matou poderão dizer a mesma coisa. Não, eles definitivamente vão. E provavelmente disseram, certo? O que eles disseram a você antes de você cobrir seu mundo com sangue? Eu não sabia. Eu não sabia que você não tinha mais intenções para conosco. Eu apenas pensei que você fosse uma bruxa pervertida. Eles se explicavam. Eventualmente, tudo ficou completamente silencioso. Desculpe, eu não sou tão bem educado. Eu sou estúpido. Tudo o que sei é a justiça do mundo. Mais um passo. Mais do que justiça retributiva. Seus ombros tremeram. Olho por olho. Dente por dente.
Se você acreditou que o que engoliu se tornava humanos, tudo bem. Você deve passar pela mesma coisa. Então isso não seria justo? Do que você está falando? Torre. Eu olhei para o céu. Eu quero usar minha recompensa de limpeza. Peguei um cartão dourado. Era a recompensa clara que ganhei depois de passar do 11º ao 19º andar. Decidi usá-la em uma habilidade. Convocação de 100 fantasmas. Classificação: SS. Efeitos: o que você matou será convocado como monstros. Os mortos não podem usar suas habilidades de quando estavam vivos. Eles também não conseguem se lembrar. Eles serão convocados como goblins, orcs, zumbis, esqueletos, etc. No entanto, você só pode convocá-los uma vez por semana. Convocação de 100 fantasmas. Uma habilidade da classe SS. Eu levantei o cartão bem alto no ar. Você disse que eu poderia ajustar uma habilidade como eu quisesse. A torre concorda com o que você está dizendo. Houve uma voz que respondeu ao que eu estava dizendo. Mas você não pode fazer muito. Para ajudá-lo a entender, a torre está lhe dando um exemplo. É possível evoluir de uma classe SS para uma classe SSS. Eu balancei minha cabeça. Desde o início, havia apenas uma coisa que eu queria de qualquer maneira. Eu peço para ajustar a habilidade Convocação de 100 fantasmas. A torre está questionando sua intenção. Você não precisa tocar em mais nada. Apenas, memória. Espero que você mude a parte sobre eles também não conseguem se lembrar. Então, se sob meu controle, os convocados podem se lembrar de suas vidas. Vacilo. Fez uma pausa. O que você está tentando fazer? Como assim? Isso não parece lógico. Eu ignorei Stella e gritei. Eu nem estou pedindo que a habilidade dele seja mantida. Não estou nem pedindo que o tempo de espera diminua. Memória. Apenas a memória. Espero que as pessoas que matei se lembrem de suas vidas. Estava silencioso. O céu estava silencioso. Sua solicitação está sendo calculada. Calculando. Um momento depois. A torre reconhece que está dentro do razoável. A permissão veio. Verificando as condições. Você usará as recompensas do 11º ao 19º andar na habilidade Invocação dos 100 fantasmas? Sim. A condição da habilidade que você deseja é a seguinte. Se você quiser, os mortos manterão a memória de quando estavam vivos. Você confirma isso? Sim. Confirmação concluída. O pedido do Rei da Morte foi aprovado. Uma luz branca cercou minha carta de habilidade. Uma tempestade de luz açoitou ao redor. Quando a luz se acalmou completamente, observei lentamente meu cartão. Reencarnação dos 100 fantasmas. Classificação: SSS. Efeitos: o que você matou será convocado como monstros. Os mortos não podem usar suas habilidades de quando estavam vivos. Mas se você quiser, os mortos serão capazes de manter suas memórias e sua aparência de quando estavam vivos. Se você não quiser, eles serão invocados como monstros. No entanto, você só pode convocá-los uma vez por semana. Reencarnação de 100 fantasmas. Era o nome da primeira habilidade da classe SSS que eu tinha. Legal. Tudo o que eu queria, aconteceu. Virei minha cabeça para olhar para ele. Nossos olhos se encontraram. De agora em diante, vou matar você. Se você não gosta da frase eu te matando, pense nisso como engolir, do jeito que você fez. Estelle, os doentes, as crianças. Como você os engoliu em sua sombra. Eu vou te matar com o mesmo método. Constantemente. Eu levantei minha espada. E eu vou te salvar da mesma maneira. Ele tremia de medo. Medo. Uma emoção que era mais humana do que qualquer outra. Ansiedade do futuro. Horrorizada que ela, a constelação caída, pudesse morrer assim. Aquilo estava com medo de mim.
Quando dei mais um passo à frente, ele soltou um gemido de medo. Mas um gemido nunca parou ninguém. Estou muito feliz que você seja humano. Eu falei. Pense nisso. Se você fosse um monstro, não se qualificaria para ser convocado para a convocação dos 100 fantasmas, certo? Não, eu acho que agora é reencarnação dos 100 fantasmas. Embora o nome da habilidade não. Tremulação. Ele lutava contra seu medo pela última vez. A espada vermelha do Rei Demônio. Não era mais capaz de levantá-la adequadamente. Ele mal balançou a espada para mim. Não havia como eu cair nessa. Eu evitei ela levemente. 1, 2, 3 vezes, ele estremeceu ao balançar a espada. Bah, o Rion murmurou. Não é nada. Suas sobrancelhas estavam franzidas. Sua postura é instável. Seus pés também não estão pisando corretamente no chão. Não está nem olhando para frente. Não há certeza no caminho de sua espada, nossa. O que ele está tentando fazer depois de balançar a espada? O que ele está fazendo? Bah, o Rion resmungou. É um usuário de espada que confia apenas na aura e em suas habilidades. Não, não é nem mesmo um usuário de espada. Depois que eu limpei o 19º andar, ele ficou em silêncio, mas o imperador da espada parecia extremamente desagradado olhando para as ações da criatura. Veja. Zombi. Olhe para isso. É por isso que sempre digo a você a importância do básico. No final das contas, todos os humanos dependem de suas mãos e pés. Bah, o Rion falou. Feche as cortinas. Eu fechei. Com apenas um golpe, quebrei sua espada. Quando a lâmina se chocou contra a lâmina, os sons ecoaram. Os olhos da constelação caída se arregalaram. A espada vermelha na frente se dividiu ao meio. A última determinação da constelação caída também caiu com a espada. A ágil besta desabou no chão. As flores vermelhas foram esmagadas sob meus pés. É como o Rei Demônio disse. Eu calmamente olhei para sua aparência desesperadora. Algo que coleta a morte. De repente, pensei no que a torre disse ao me dar meu apelido. Respeito ao rei que colhe a morte. Foi o que a torre disse. Era estranho, porque parecia se encaixar exatamente nessa situação. Sim. Acho que não está errado. Eu lentamente coloquei mais força na minha espada. Foi o momento em que eu estava prestes a derrubar minha espada sobre a constelação caída. Zombi? Espere um minuto. Desculpe por interferir quando você estava se preparando para exibir o que não tem. Na verdade, não sinto muito. Só disse isso porque estava entediado. Enfim, espere um minuto. E como sempre, o Imperador da Espada inspecionou. TN, inspecionado e Imperador da Espada são as mesmas palavras em coreano. Ug. O quê? Me sentindo irritado, eu apenas falei em voz alta, em vez de dentro da minha cabeça. O Santo da Espada e a Bruxa não estavam aqui de qualquer maneira. Não havia nenhum caçador por perto para pensar que eu era louco. Não. Só porque você parece ter certeza. Então, sobre o quê? Você tem certeza que não é mais um monstro. Mas isso torna um humano? O que estou dizendo é, você está tratando isso como um humano, como você mesmo. Pode ser apenas um NPC normal. E daí? Você tem certeza que até NPCs podem ser convocados por meio de reencarnação dos 100 fantasmas? Eu levantei minha espada. Não pode ser esse o caso. Você é um perdedor, então não matou um NPC ainda. É definitivo que reencarnação dos 100 fantasmas não se aplica a monstros. Mas não sabemos se esse também é o caso dos NPCs. E se você apenas fizesse o que queria e dissesse desculpe? A habilidade não pode ser aplicada a NPCs, ponto. Você vai cuidar do clima que está ficando frio de repente? Não mais. Ei! Kim Zombi! Preste atenção! Eu sei porque experimentei isso, mas a torre é realmente dura quando se trata de coisas assim. Foda-se isso.
A constelação caída já estava olhando para mim com medo. Seus olhos estavam cheios do horror da morte. Amaldiçoando, verifiquei a carta de habilidade novamente. Reencarnação dos 100 fantasmas. Classificação: SSS. Efeitos: o que você matou será convocado como monstros. Os mortos não podem usar suas habilidades de quando estavam vivos. Mas se você quiser, os mortos serão capazes de manter suas memórias e sua aparência de quando estavam vivos. Se você não quiser, eles serão invocados como monstros. No entanto, você só pode convocá-los uma vez por semana. V. Diz o que você matou. BAEH Orion apontou para o cartão. Como você sabe se NPCs estão incluídos no quê? HM. Você pode ter certeza? NPCs são humanos também. Humanos. Ou. Isso é exatamente o que você pensa. Mr. Kim Zombie. BAEH Orion falou com uma cara séria. Antes de matar aquele cara, faça um acordo com a torre primeiro. Um acordo com a torre. Por quê? E daí? Você estava indo bem antes. Você já fez isso uma vez, pode fazer de novo. Isso era verdade. Eu olhei para o céu com uma cara um pouco estranha. Senhora Torre. A torre está ouvindo o que você está dizendo. Felizmente, não fui ignorado. Anteriormente, ouvi dizer que estava recebendo o poder de um apóstolo. Foi graças a isso? Parecia que, pelo menos por enquanto, eu poderia me comunicar livremente com a torre. Há algo que eu quero perguntar, por favor. Ei! Anteriormente, você falou informalmente com a torre, então por que todo esse respeito agora? Que cara engraçado! Eu acidentalmente falei informalmente porque estava tão envolvida no momento e nossa, deixa pra lá. Fique quieto. Mesmo enquanto estávamos lutando, a torre respondeu com calma. A torre está verificando qual é a sua pergunta. Vamos ver. Milímetro. Então, a habilidade reencarnação dos 100 fantasmas reconhece um NPC? Ou isso se aplica apenas a caçadores como eu? E recebi uma resposta inesperada em resposta. A torre está julgando. A questão ultrapassa a autoridade da torre. Perdão. E esse não foi o fim. As vozes que se seguiram ultrapassaram ainda mais as minhas expectativas. A torre está confirmando a autoridade do questionador. Aprovada. O Rei da Morte atualmente tem a qualificação temporária de um apóstolo. A torre reconhece a questão do Rei da Morte como um item oficial da agenda. A torre requer uma conferência majoritária para as 6 constelações das 10.000 vidas. Uma luz branca cobriu meus olhos. Quando pisquei meus olhos depois de algum tempo, já estava em um lugar estranho. Não era um lugar desconhecido. Fiquei ainda mais surpreso porque era familiar. O mundo inferior. Minha prisão escura. Era o ponto de partida ao qual voltei quando morri. Em outras palavras, este era um lugar que eu não precisava ir a menos que estivesse morto. Por que eu estou? Então, uma voz soou. Confirmando participantes. Não. Não era apenas uma voz. A 6ª constelação. O autor de todas as óperas está participando. A 5ª constelação. A senhora que caminha pela miragem está participando. A 4ª constelação. A lua que observa a cegueira está participando. A 3ª constelação. Aquele que criou Bonsan está participando. A 2ª constelação. O Deus que dança no vazio está participando. Não importa o quanto eu olhasse ao redor, havia apenas escuridão, então eu não conseguia ver nada. Mas mesmo se eu não pudesse ver, eu poderia sentir presenças. Confirmando que as 6 constelações de 10.000 vidas estão participando. O problema do Rei da Morte, o apóstolo temporário da torre, está sendo compartilhado. Eu podia sentir presenças ao meu redor. Elas eram poderosas demais para dizer que eram apenas presenças. Elas estavam olhando para mim na escuridão. Compartilhamento concluído. Vozes fluíram de onde os olhares estavam.
Uma conferência majoritária está começando sobre o item da agenda. A habilidade Reencarnação de 100 Fantasmas se aplica a NPCs. Se você concorda que NPCs estão incluídos, por favor, concorde. Se você não concorda que NPCs estão incluídos, discorde. Silenciosamente. As presenças sem figura abriram suas bocas. Geisla Zakua deu. Era uma língua desconhecida para mim. Sato, Iovela? Veloio na SH. Deufenta. Kunto, Miola Gesvieneuna? Naigesneuna? Parecia ser uma linguagem que formava uma conexão entre todas as sombras. Este lugar estava cheio de cobras que eu não conseguia ver. Da esquerda, da direita, de baixo e de cima e bem na minha frente. Sibilo, Sibilo, suas vozes eram semelhantes às línguas sibilantes de cobras. Suas línguas eram vermelhas e compridas, e isso entrou em meu cérebro. Elas o lamberam. Geismula gagamia showgreta em veloio. Neio. Era estonteante. Eu estava me sentindo fraco. Eu era definitivamente apenas uma consciência sem mente, mas tive vontade de latir. Qualquer coisa estava bem. Eu queria cuspir algo. O óleo no meu estômago, não, o óleo se infiltrou no meu cérebro. Foi uma sensação como se minha alma estivesse sendo sugada para o fundo. Laiuna. Então, todas as vozes pararam como uma. Ges. Neio. Naigesneio. Deusacum. Silêncio. O silêncio desceu no vazio. Ninguém abriu a boca. Era silencioso. Os sons de seres que estavam lambendo meu cérebro pararam. Só então consegui respirar. Eles não são seres que estão na própria torre. Eu me controlei. A linguagem dos seres na torre era traduzida para que eu pudesse entender, mas eles são diferentes. Eles são seres que vivem fora da torre. Eles são seres que nem podem ser comparados ao rei demônio da chuva de outono. Eles podem ser as pessoas que fizeram a torre. Pessoas que moravam em algum lugar que eu não conseguiria imaginar. Depois de um longo silêncio, a votação sobre o item da agenda está começando. Uma voz familiar soou. Depois de ouvir a voz, me senti mais confortável. A sexta constelação. O autor de todas as óperas vota contra. A quinta constelação. A senhora que caminha pela miragem vota a favor. A quarta constelação. A lua que observa a cegueira vota a favor. A terceira constelação. Aquele que criou o Bonsan vota contra. A segunda constelação. O Deus que dança no vazio desiste de seu voto. 2 a favor, 2 contra e 1 desiste. Eu pausei. Eu não poderia saber quem eles eram ou de onde eram. No entanto, eles tinham autoridade para decidir sobre minha habilidade, Reencarnação dos 100 Fantasmas. Isso estava muito claro. Mas seus votos resultaram em algo que não era a favor ou contra. Por quê? O que eles esperavam de mim? Espera. Eu olhei ao meu redor, o som de cobras sibilando, desapareceu. Ah, ainda um ser que não votou. Sim. Eu tinha ouvido isso claramente quando entrei neste lugar. A torre requer uma conferência majoritária para as 6 constelações das 10.000 vidas. E esse não era o fim. Confirmando participantes. Confirmado que as 6 constelações de 10.000 vidas estão participando. Sim. Eles disseram que eram 6. A torre definitivamente disse que havia 6 seres aqui. Então, a votação que acabou de acontecer agora foi estranha. 2 votos a favor, 2 contra e 1 que não contou. Havia apenas 5 no total. Então, onde estava o último voto? E como era o último ser para todos permanecerem tão respeitosamente quietos? Era alguém que não precisava participar desse espaço. Era alguém que não precisava vir aqui, porque já estava aqui desde o início. A pessoa que sabia de tudo enquanto estava aqui. O dono da torre. Eu. Eu olhei diretamente para a área escura na minha frente. O ser mais poderoso estava bem ali. Acho que votar a favor está certo.
Eu pensei o mais calmamente que pude. Falei baixinho sobre o que estava pensando. Digamos que os NPCs não contêm. Então, como o Rei Demônio foi capaz de convocar tantos monstros? Todas as pessoas que foram massacradas pelo Rei Demônio devem ter sido NPCs. Os olhares silenciosamente me olharam. Claro, sei com o que vocês estão preocupados. Vocês estão preocupados que eu simplesmente mate quaisquer NPCs à vista para invocá-los. Mas, acho que mostrei a vocês que tipo de pessoa eu era. Uma área escura. Olhei para cada uma das direções onde senti que os seres estavam. E eu falei: eu não sou esse tipo de pessoa. E não vou viver assim no futuro. No final, era o mesmo. Por mais forte que meu oponente fosse, já havia métodos que foram escolhidos para mim. Sempre eram apenas dois. Lute ou convença-os. O Rei Demônio pode matar NPCs e invocá-los, e eu não posso? Isso é injusto. Nada mal. Algo abriu sua boca. Uma voz. Parecia que estava sussurrando bem no meu ouvido, e também como se viesse de longe. Isso causava arrepios nas minhas costas toda vez que falava. Mas é complicado. A voz estava rindo. Rei da Morte. Fale com o seu coração, não com a cabeça. Fiquei em silêncio por um momento. E eu falei: aquele Rei Demônio é um jogo que eu peguei. Eu disse o que pude. É meu, então, por favor, não toque nele. A voz explodiu em risadas. A primeira constelação. O dono de 10.000 vidas vota a favor. O som da risada perfurou a escuridão. A votação terminou. 3 votos a favor. 2 votos contra. 1 voto desistido. NPCs estão incluídos na habilidade do Rei da Morte, reencarnação dos 100 fantasmas. Clang, quebra. A escuridão estalou como vidro devido ao riso. Na prisão vazia, outro espaço vazio se abriu. De lá, a luz branca fluiu. A autoridade temporária de apóstolo do Rei da Morte está sendo retirada. Eu percebi enquanto estava sendo cercado pela luz ofuscante. A conferência está sendo encerrada. Que consegui convencer a torre. Que a sorte esteja com você. Zumbi. Ei, zumbi? Piscada. Quando abri meus olhos novamente, vi as flores de acácia. Baeh Orion. E a constelação caída que já foi chamada de Rei Demônio da Chuva de Outono. Não havia nenhum som das flores de acácia, e a constelação caída não ousou fazer nenhum som. Apenas Baeh Orion falou flutuando no ar. Kim Zumbi? Ei, Rei Zumbi. Você pode me ouvir? Eu me senti estranho. Parecia que apenas alguns segundos se passaram, mas, ao mesmo tempo, parecia que uma eternidade havia se passado. Era muito estranho. E a memória do que acabará de acontecer tornou-se fraca, então eu não sabia exatamente o que aconteceu. Imperador da Espada. Uau! Você finalmente respondeu. Seu cérebro deve estar se transformando em um zumbi de verdade, porque eu continuo chamando você de zumbi. Você não ouviu? Você não viu? O que? A torre me convocou para um mundo inferior, e algo sobre 10.000 vidas e constelações, e alguém como dono da torre apareceu e riu. Você não sabe. Baeh Orion franziu a testa. Seu rosto parecia como se ele tivesse visto um cachorro com raiva. Em outras palavras, ele parecia estar olhando para um louco. Desculpe, zumbi. Eu provoquei muito com você. Nunca senti pena em toda a minha vida, mas de repente sinto muito mesmo. Não vou provocar tanto você, então controle-se, senhor. Assim como o Imperador da Espada disse, Petra deveria estar tentando me fazer em pedaços. Mas o fato de que ela estava se curvando desesperadamente para mim provavelmente significava que ela estava muito furiosa e magoada. Meu senhor! No entanto, ela fez isso. Ela tinha que fazer. Eu não terei nenhum rancor. Eu não vou me vingar. Petra não teve outra escolha senão aceitar ficar ligada a mim e me servir como seu mestre. Mas quando uma pessoa indefesa tinha algo para proteger,
ela faria qualquer coisa. Eu farei tudo o que você me pedir, servo, escravo, eu não me importo com o que acontece comigo, então, por favor. Isso fez as pessoas implorarem. Por favor, minha aldeia. Bem. Eu. Não dizendo muito. Comecei a andar. O imperador da espada me seguiu. Ele, que nos olhava com cara de bobo, estava mais sério do que nunca. Então é assim que era. Sim, é assim que é. Um passo. Um servo tem que seguir seu mestre. E um senhor tem a responsabilidade de cuidar de seu povo. Um passo. Desculpe, mas... Você perdeu a aposta também, certo? Por favor, pense nas consequências disso. Eu passei por ele. Respirei fundo e incluí aura em minha voz. Eu gritei. Todas as legiões parem! As flores de acácia esvoaçaram no ar como se uma força invisível as sacudisse. O som dos dragões batendo as asas e armaduras batendo uma na outra parou. O som dos passos dos cavalos e o bater da lança parou. Ficou sozinho no campo de acácia. Havia apenas flores entre mim e o exército. Baeh Orion. O chamado Imperador da Espada era um homem que provavelmente se destacaria se você misturasse um psicopata com um velhinho na proporção 5:5. Graças a essa proporção perfeita, 99% das vezes, o que o Imperador da Espada me dizia era louco ou inútil. Quando eu balanço minha espada, não são apenas minhas habilidades que importam. Em outras palavras, o 1% continha a essência do velho psicopata. Fé. Confiança. Ter fé em si mesmo é o que realmente importa. Baeh Orion tinha uma expressão solene. Até as suas besteiras são iguais. Foi uma crítica estrondosa que veio de sua experiência de vida real. Eu me enganei para enganar meus oponentes. Você tem que acreditar em suas próprias mentiras. Tenha confiança. Não importa o quão convincentes sejam suas mentiras, se você fizer elas sem confiança, seus oponentes não acreditarão. Mas não importa o quão ridículo seja, contanto que você tenha confiança, você será capaz de atraí-los. Sério? Eu sei porque eu mesmo fiz muito. Talvez a proporção psicopata velho fosse em torno de 6:4. Claro, se for 100% uma completa mentira, seus oponentes não acreditariam em você, nem você acreditará em si mesmo. Portanto, misture suas mentiras com alguma verdade. Misture 10% da verdade com 90% da mentira. Misturar. Isso mesmo. Essa é a beleza das mentiras. Se você acredita na sua verdade de 10%, os 90% restantes irão fluir naturalmente por conta própria. De fato. Lembre-se, zumbi. Mentir significa ter confiança. Eu olhei para o que estava diante dos meus olhos. Tropas vinham de todo o continente para capturar Stele, o rei demônio. Entre eles, os soldados do exército imperial Aijin, que estavam no comando da vanguarda, junto com o general que liderava os soldados, estavam olhando para mim. Se eu não os enganasse, estaria em perigo. Por que o emissário do imperador fundador? Mas aquela espada é definitivamente. Por que o emissário está em um lugar como este? Alguns dos soldados olharam desconfiados para mim. O exército imperial Aijin estava curvando suavemente a cabeça, mas isso era tudo. Os soldados que pertenciam a outras divisões não tinham a menor sombra de dúvida em seus rostos. Como esperado, mesmo o exército imperial não conseguia se levantar contra a espada de proteção sagrada. A propósito, você é o emissário do imperador fundador. O próprio líder do exército imperial examinou cuidadosamente minha pele. Posso te fazer uma pergunta estúpida? O que é? A razão de estarmos aqui hoje, como mencionei antes, é para derrotar a bruxa. Por que o emissário do imperador fundador está aqui neste lugar? Fechei meus olhos por um momento. Mentir tem tudo a ver com confiança. Exclamei com meus olhos bem abertos. Cavaleiros do exército imperial. Eu já derrotei a bruxa. Minha voz cheia de aura ressoou alto no campo de acácia. O general Sarbas Taijin ficou chocado. O que você quer dizer com você já a derrotou? O que você...
Olhe aqui! Eu saí do caminho. Então, o fantasma vingativo que estava se escondendo atrás de mim foi revelado. Se já sabiam da aparência de Estelle, alguns a reconheceram e gritaram: É Estelle! É a bruxa do oeste! Eu a vi antes! É aquela mulher! Queime a bruxa até a morte! A boca do fantasma vingativo gemeu e se encolheu. Mas eu disse sem me importar: Fantasma vingativo! Sim! Venha e se ajoelhe diante deles. Um comando firme. O fantasma vingativo, que foi reduzido a se tornar uma parte dos meus 100 fantasmas, não tinha o poder de desobedecer minhas ordens. Ela tropeçou e se ajoelhou. Esse não foi o fim. Abaixe a cabeça. O fantasma vingativo baixou a cabeça. No chão. O fantasma vingativo tocou o chão com suas mãos trêmulas. Foi por causa da raiva? Ou foi por causa da desgraça? De qualquer forma, ela não conseguia falar, ou ela estava mordendo a língua. As duas bochechas do fantasma tinham um olhar profundo de beicinho. Um pouco depois, o sangue desceu de sua mandíbula até os lábios. Coloque sua testa no chão. O fantasma vingativo seguiu minhas ordens. Os soldados assistiram, prendendo a respiração, enquanto o ex-rei demônio baixava a testa no chão. Ainda mais raiva e desgraça se misturaram com o som da respiração do fantasma vingativo. No entanto, para proteger seu pequeno paraíso, ela obedeceu às minhas ordens. De certa forma, foi uma cena imponente. Para o fantasma vingativo, eu ordenei solenemente. Simples assim, forçando os dois pés, chute o chão e role para a frente. Silêncio. O silêncio surgiu no campo de acácia por um momento. O fantasma vingativo virou a cabeça e olhou para mim. Ela parecia ter acabado de ouvir algo errado. Eu fiz uma careta. Você não me ouviu? Vá em frente e role para frente. O fantasma vingativo estremeceu e obedeceu relutantemente às minhas ordens. Ou seja, ela colocou as duas mãos no chão e rolou para frente. Um pequeno corpo rolou pelo campo, e seu cabelo loiro que era ainda mais longo que seu corpo esvoaçou e varreu as pétalas de acácia no chão. Depois de uma dessas voltas, o fantasma vingativo ainda tinha uma expressão como se ela não soubesse o que ou por que ela fez, o que ela fez. Eu concordei. Agora plante bananeira. O fantasma vingativo olhou para mim mais uma vez. Ela parecia duvidar do estado mental de seu novo dono. Claro, eu não levantei nenhuma sobrancelha. Rápido, você não consegue nem plantar bananeira? O fantasma vingativo estremeceu e tocou o chão com ambas as mãos. E enquanto ela lentamente tentava plantar bananeira, talvez ela não tivesse força suficiente, mas ela tropeçou e caiu. Soluços, soluços, como se nadando no chão nu, o fantasma vingativo estava se debatendo em lágrimas. De qualquer maneira, continuei a pedir com uma voz severa. Faça 20 polichinelos. 10 agachamentos, comece. 10 flexões assim que terminar. Eu ordeno que você faça 20 abdominais. Fique na posição de prancha por 20 segundos. Depois de um tempo. Não, não mais, senhor. Eu não posso mover meu corpo. O ex-rei demônio não tinha o poder de levantar nem um dedo e se deitou no chão. Lágrimas encheram seus olhos. Eu olhei para Sarbas Taijin. Você entende agora? Sarbas Taijin estava de boca aberta. Não só o general, mas também os soldados sob seu comando tinham uma expressão semelhante. O exército do continente olhou atordoado para o fantasma vingativo, que chorava como uma criança. Ele não sabia. O imperador da espada, que subiu até o 99º andar. Baeha-Urion, a lenda que ganhou o nome de Constelação da Espada, nem mesmo ele sabia do que eu estava falando. Minha nuca estava fria. Quem eu acabei de encontrar agora? A sensação de frio envolveu meu pescoço e se espalhou para meus ombros e costas. Quem? Pegada. Eu aumentei meu aperto na espada. Não. Vamos ter calma. Kingon já. Eu olhei para minha frente. O caminho que eu deveria seguir ainda estava na minha frente.
Embora ainda haja muitas coisas que eu não saiba. Eu lentamente levantei minha espada. Agora, vou dar o golpe final no meu jogo. Quando chegasse ao 100º andar, saberia de algo. O Rion inclinou a cabeça. Gonja! Você só vai matá-lo? Você não tem que perguntar à torre primeiro? Está tudo bem. Eu respondi. Já encontrei a minha resposta. A constelação caída estendeu a mão. Espere. Me salve. Eu levantei minha espada. Esta espada foi minha recompensa do 10º andar. Foi o que comoveu os corações dos soldados no palco do 11º andar. Dezenas de vezes. Centenas de vezes. Milhares de vezes. Foi a espada que sempre esteve na minha mão quando fiquei preso no 12º estágio. Foi uma espada que provou meu tempo porque sempre esteve comigo. Com essa espada, cortei a constelação caída. Houve um pequeno grito. Quando o som dos gritos foi interrompido, a constelação caída entrou em colapso. Sangue derramou. O sangue correu e manchou outra flor de acácia. Olhando para o branco e o vermelho, lentamente abri minha boca. Fantasma, acorde. Minha sombra tremeu. Uma mão negra disparou da minha sombra. A mão que parecia estar fugindo do inferno não parecia querer sair. Mas era um ato fútil. Fique de pé. A sombra não poderia recusar minhas ordens. Sua cabeça ergueu-se da sombra. Então, foi seu peito, pernas e pés. Seus braços e pernas tremiam como um bebê recém-nascido. Mesmo tendo o corpo de um adulto, não era nada mais do que um ser recém-nascido. Estelle nada mais é do que o nome que você roubou. Não é um nome que você pode ter. Sempre houve uma responsabilidade para aqueles que deram vida neste mundo. E a primeira dessas responsabilidades era dar um nome. Petra. TL. O original, em inglês, é preta, mas como é um adjetivo de cor, preferi mudar para Petra. Aquilo me olhou através de seu cabelo preto ondulado. De agora em diante, seu nome é Petra. Sirva-me como um mestre. Foi celebrada como a Santa Rural. E o ser que costumava ser respeitado como o rei demônio da chuva de outono estava com os ombros tremendo. Sim, senhor. Aquele que não merecia ter um nome, recebeu um nome de mim, e se curvou. As flores brancas da acácia caíram e pousaram em sua cabeça. Vou obedecer às suas ordens. Era o último dia dos 5 prometidos. Meu senhor. Rei da morte e rei demônio. Um dos 2 reis caiu. E naquele lugar onde um rei e seu servo foram deixados, a primeira pessoa a abrir a boca não foi nenhum deles. Falando tecnicamente, um imperador, não um rei ou um servo abriu a boca. Imperador da espada, você tem que fazer isso agora. Ele era um estraga-prazeres. Ele torceu o corpo como uma baguete de angústia. Sim, eu não quero fazer isso também, honestamente, eu quero me afastar de vocês dois e fingir que não te conheço, caramba, mas eu sou a única pessoa que pode dizer isso. Nossa, o que você vai dizer? O que vocês estão fazendo? Eu não sabia o que ele estava dizendo, mas parecia que ele queria ser aquele a dar o nome. O que eu estou fazendo? Como você pode ver? Certo. Então você matou o rei demônio e o salvou com sua habilidade. Você até deu um nome para ele, caramba, esse nome. Que tipo de nome é Petra para uma menina? Se você quisesse chamá-lo de Petra, deveria chamá-la de Petra Verde e abreviá-la de Greni. Você está até reclamando do nome agora? Não, vamos apenas dizer que o nome está bom. Próximo, por que você de repente está estabelecendo uma hierarquia? O imperador da espada olhou para Petra e para mim como se fossemos as coisas mais estranhas do mundo. Como se vocês, que tipo de vínculo vocês têm? Ok, tudo bem. Digamos que vocês tenham. Já que é o jogo que você pegou, hein? Você pode fazer aquela velha tendência eu te irritei. TN, referência à música Merotic do TVX que, a letra antes desta sessão é Você é meu escravo. Você ouve músicas populares também? Um dos hobbies daquele cara Marcos é de qualquer forma.
Então você é você, mas não entendo por que ela fala assim, meu senhor. Pude aprender um dos hobbies do santo da espada. Eu estaria melhor se não soubesse disso, mas isso não era importante. HM. Então você está perguntando por que Petra está me servindo como seu senhor, certo? Sim. Zombi? Vou listar todas as coisas que você fez com ela. Eu balancei minha cabeça. Você bloqueou o caminho dela enquanto ri e dizia que ela não ia ganhar, certo? Foi assim que começou. E você apagou tudo que ela empilhou. Depois disso, você até explodiu a cabeça dela com tudo que disse. Foi o que aconteceu. E você até a matou. Uau, você forçou uma criança que não queria sair com reencarnação dos 100 fantasmas. Acho que foi assim que acabou. O imperador da espada estalou a língua. Ah, seu bastardo indiferente. Seu coração é feito de pedra? Pode até haver uma cobra lá. Você se esqueceu de falar sobre o fato de que eu fechei as cortinas para quem nem sabe usar uma espada do jeito que alguém me disse para fazer. Isso foi necessário, e aquela Petra provavelmente é grata por isso bem no fundo de seu coração. Se ela ainda tem a paixão de um usuário de espada dentro dela. O imperador da espada falou em um tom sério. Achei que esse fantasma fosse bom em irritar, mas parecia que ele também era bom em falar besteira. De qualquer forma, então acho que seria normal ela ficar com raiva de você. Mas por que ela está baixando a cabeça e pedindo que você a comande? O desastre que engoliu um mundo inteiro era realmente um masoquista do século. Uau! O imperador da espada disse que queria fugir de nós, mas o mesmo aconteceu comigo. Ele deu um passo para trás. Sério, a imaginação daquele gorila. Imperador da espada, a razão pela qual Petra está me obedecendo. A razão é? Porque Petra sabe. Eu olhei para Petra. Você saberá em breve também. Sons de soluços ecoaram no campo de acácia. Petra estava chorando. Eram lágrimas de tristeza e fúria. Seu desespero gotejou. Era verdade. Petra sabia bem. Procurando pela existência do rei demônio no 20º andar. Que tipo de tragédia aconteceria de agora em diante? Pesquisa impossível. Os ombros de Petra estremeceram, confirmando a ausência do rei demônio. Gotas de luz subiram ao nosso redor. Elas vieram do solo e fluíram das acácias. O estágio do 20º andar era pequeno de qualquer maneira, então foi rapidamente cercado por luz. No meio da luz branca. Não, por favor. Não. Petra estremeceu com um gemido. Mas o que isso importa de qualquer maneira? Mudança histórica. Uma voz estrita veio do céu. Como um julgamento contra o culpado no tribunal. O estágio do 19º andar está sendo revisado. Devagar. A história começou a retroceder. Ah! Petra olhou ao monge com os olhos úmidos. Algo veio da entrada do caminho da floresta de acácia. Cada vez que eles se moviam, suas armaduras batiam ao redor. Acima deles, havia bandeiras de várias cores. Por favor! Eles eram um número incontável de soldados. Ouvi passos de soldados e o som de asas batendo. Mais uma vez, a aldeia, queimar a aldeia. Para voltar atrás na história. Para queimar o paraíso. Forças de todo o mundo se aliaram e entraram no caminho da floresta de acácia. Não, por favor, mas, Petra desabou no chão e fez uma reverência. Sua cabeça baixa e as mãos estavam voltadas para mim. Emissário sagrado. O que exatamente é isso? Como eu disse. Eu arregalei meus olhos e encarei sem medo. A bruxa já foi derrotada por mim. Agora, não importa o que aconteça, a bruxa não pode ir contra minhas ordens. Claro, eu adicionei. Já não é possível para ela causar nenhum dano às pessoas do continente. Cavalheiros. Vocês podem ter certeza sobre a bruxa. Os soldados aplaudiram. Então os soldados estremeceram, os comandantes do exército ficaram confusos junto com eles. Se o emissário sagrado. Se você diz assim. Não,
espere um minuto. Sarbas-Taijin, que era subserviente à autoridade da espada de proteção sagrada, parecia estar tentando de alguma forma acreditar no que eu disse, mas os outros comandantes tinham uma expressão de que monte de besteira em seus rostos. Entre eles, o chefe Santo Cavaleiro deu um passo à frente e gritou: "Que diabos está fazendo? Viemos aqui para derrotar a bruxa." Quero dizer, o emissário do Imperador Fundador já disse, a bruxa já foi derrotada. Como podemos acreditar nisso? Pelo contrário, como posso não confiar nele? O emissário do Imperador Fundador ordenou que eu. Mas você não viu a bruxa fazer todas essas coisas? Sarbas-Taijin estava furioso. O poder da espada de proteção sagrada era realmente incrível. O chefe Santo Cavaleiro tinha uma cara que dizia: "Vou pular loucamente para cima e para baixo." Ele gritou enquanto pulava: "Como você pode acreditar nisso? Não, 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 em primeiro lugar. Não é aquela espada a única coisa que poderia provar que o jovem era o emissário do Imperador Fundador? Você tem feito isso desde agora apenas por aquela mera espada." "Uma mera espada", você disse. A voz de Sarbas-Taijin ficou mais alta. "Você acabou de dizer aquela lâmina." "Oh meu Deus! Agora, você ousa duvidar da autoridade do Imperador Fundador, que fundou o Império. A evidência de que somos favorecidos pela deusa é aquela espada de proteção sagrada. Como você ousa?" O chefe Santo Cavaleiro estremeceu. "Não, general. Acalme-se, não foi isso que eu quis dizer. O Imperador Fundador pegou aquela espada e partiu para o deserto. Correndo pelos campos, deixando um legado em cada cidade que passou, escalou vulcões, queimou cachoeiras e até mesmo perfurou montanhas. Apenas para estabelecer o Império. Todos os nossos ancestrais apoiaram o Imperador Fundador, e todos nós devemos a ele. Mas você acabou de dizer apenas por aquela mera lâmina. Não, não foi isso que eu quis dizer. Se não, então do que diabos você estava falando? Sua Santidade, o Papa tinha me dado ordens. Recebi uma ordem estrita para derrotar a bruxa má a todo custo. Mas apenas por causa de uma palavra." O general do Império gritou. "O que você quer dizer só por causa de uma palavra? Você está questionando indiretamente as palavras do emissário do Imperador Fundador usando a ordem do Papa." "Uau! O quê? O quê?" O chefe Santo Cavaleiro calou a boca. Demorou exatamente 2 segundos para sua perplexidade se transformar em raiva. "De volta a você, você ousa duvidar da autoridade do Templo de Deus. Você não duvidou primeiro da autoridade da espada de proteção sagrada?" Bom. Eu entendi. Parece que o terceiro príncipe a quem você é leal não precisa da declaração de apoio do Papa." "Ah, que declaração de apoio?" O emissário do Imperador Fundador já apareceu e derrotou a bruxa. O que o amor da deusa tem a ver com cuidar da soberania do Império? Então essa é realmente a vontade da facção do terceiro príncipe? O general do Império e os cavaleiros do templo discutiam ferozmente. Eu estava sorrindo feliz por dentro. Muito bem. Há algo que você deve tomar cuidado quando grupos de pessoas se unem. Se um conflito interno for revelado pelo menos uma vez, torna-se uma corrida direta para a destruição. Eles não poderiam ir longe. Quando nós, caçadores, subimos ao 12º andar. Naquela época, era lamentável, mas havia exatamente 8 estruturas de poder diferentes. O Santo da Espada, os 5 principais mestres de guilda e eu representávamos uma estrutura de poder cada. E as forças menores que contribuíram do 8º ao 10º lugar. Estávamos juntos com o propósito externo de limpar a torre, mas nunca fomos uma massa sólida. Havia algo empilhados uns sobre os outros. Havia desconfiança. Foi por isso que nos autodestruímos pateticamente, embora houvesse apenas uma variável inesperada chamada recompensa do Rei Demônio. Guerreiros, aqueles que escalam a torre. Assim que o 11º andar foi aberto, lembrei-me do que dizia o holograma da deusa. Do 11º ao 20º andar, vocês enfrentarão um teste. Um teste de fé. Eu sorri internamente. O teste de boa fé de alguém.
Não apenas os caçadores, mas provavelmente também os residentes da torre teriam que passar por ele também, certo? Isso não tornaria o mundo um pouco mais justo?